apresentação. Esperar ele dar pronto. Então, boa noite a todos. Estamos aqui presentes para a defesa do nosso aluno Felipe Borges, defesa de TCC 2. Gostaria de agradecer aos membros da banca, né, o professor John e o professor Edson, que gentilmente cederam o tempo para ler o trabalho e participar aqui da defesa e tecer alguns comentários depois. Agora, Felipe, você tem 20 minutos para fazer a sua apresentação e depois a gente abre espaço para a arguição da banca. E como eu tô na FGA e o trânsito agora vai ficar cheio até às 8, sem limite de tempo, então vou passar a palavra para você, Felipe. Você tem 20 minutos para fazer a sua defesa. Trabalho aí. Show de bola. Então vamos começar, né? Antes, só saber, vocês que eu não consigo ver aqui no Teams se eu estou compartilhando a tela certa. Vocês estão vendo os slides do Plusat? Estão vendo o slide. Tudo bem. Então, vamos começar. Então, boa noite a todos e queria começar agradecendo a banca por estar presente, também a plateia aí que entrou agora para ver a apresentação. E o que eu vou mostrar aqui hoje é o meu trabalho de TCC 2, né, o Plusat. E eu vou dividir essa apresentação em 3 sessões maiores, assim, que a gente vou relembrar um pouquinho do que é um resolvedor SAT e tudo mais. Eu vou explicar de uma maneira um pouco mais diferente do que eu fiz no TCC 1. Aí eu vou mostrar a estrutura do Plusat, a interna e os módulos extensíveis. E aí, no final, se der tempo, a gente pula para uma demo, beleza? Então, começando a revisão aí, né? Um resolvedor SAT, ele está ligado com o problema de satisfabilidade, né? Que praticamente é, a partir de uma expressão lógica, você encontrar uma configuração para as variáveis dessa expressão que faça com que essa expressão fique verdadeira. Se existe descobrir se existe uma configuração que faça a expressão ser verdadeira, ou se não existe nenhuma configuração que tem essa característica. Então, se existir alguma configuração que torne a expressão verdadeira, é uma expressão SAT, né? É satisfatível. Se não, é uma expressão unsat. E aí, eu vou começar relembrando um pouco do formato dessas expressões, que é um pouco importante, que é o formato CNF. Que praticamente, eu coloquei alguns exemplos aqui, 3 exemplos aqui de fórmula CNF, mas praticamente esse formato ele tem a disjunção de cláusulas, de literais de uma cláusula, e a conjunção das cláusulas. Então, o OR entre os literais, né, e o AND entre as cláusulas. Então, por exemplo, a primeira expressão aqui, o não que, P e R são todos literais, na mesma cláusula, que está entre parênteses, e aqui é uma fórmula com 3 cláusulas. Essa primeira cláusula, a segunda não P, R, e a terceira que. Então, é mais ou menos essa a configuração de uma fórmula CNF. E, bom, e no meu texto eu vou mostrar essas fórmulas nesse formato CNF, no meu texto e nessa apresentação, tanto como fórmulas em expressão lógica, como a gente conhece, que é o primeiro caso aqui, como também formas utilizando expressão como conjuntos, que é o segundo caso, que mais na frente, na hora que eu vou falar um pouco sobre condicionamento, isso vai e fica mais fácil de eu mostrar e ilustrar dessa forma. Então, essa é a primeira parte que compõe o resolvedor SAT, é a representação da fórmula, e a segunda parte, né, a principal, é a DPLL. Então, todos os possíveis resolvedores, assim, fruto do Plusat, o que o Plusat suporta resolvedores em cima do algoritmo de DPLL. Então, o algoritmo de DPLL, dá para resumir ele nessa operação aqui, uma vez que você tem a fórmula representada como conjuntos, o que é um pouco amedronta um pouco em primeiro momento, mas essa regra, essa fórmula ela é até simples de explicar. Ela remove as cláusulas que contêm um determinado literal e ela tira o seu literal, a contrapartida dele, a negação, né,
de todas as outras cláusulas que têm essa negação. Praticamente, o que isso está fazendo o que isso faz é valorar uma fórmula que está caracterizada como um conjunto. Então, na cláusula ali, como eu tenho vários literais em OR, se um desses literais for verdadeiro, eu posso remover essa cláusula, que é o que o condicionamento faz. E caso um literal seja falso, eu posso começar a desconsiderar esse literal, que é também a outra operação aqui do condicionamento. E aí, com essa característica, com a estrutura de condicionamento, eu posso fica um pouco mais fácil de eu definir satisfabilidade e insatisfabilidade quando é um SAT a partir de uma fórmula CNF. Então, por exemplo, eu vou pegar aqui, esse exemplo é uma árvore do algoritmo de DPLL realizando a operação de condicionamento em cada ramificação, e aí, vamos pegar a partir dessa subárvore aqui, por exemplo, eu tenho apenas uma cláusula que tem um literal D na fórmula, e caso eu valore D como verdadeiro, eu removo essa cláusula da fórmula, e aí a fórmula vai ficar sem cláusulas. Isso quer dizer que, a hora que eu chego nesse estado, isso quer dizer que a fórmula ela é satisfatível. Se eu chegar na segunda regra, que é valorar D como falso e sem remover a cláusula, eu vou ter uma cláusula vazia na minha fórmula. E isso caracteriza um conflito. Desculpa. Isso caracteriza um conflito na minha valoração da fórmula. E aí o algoritmo de DPLL, eu posso interpretar como essa árvore de condicionamentos em que o mecanismo de retrocesso é apenas desfazer a operação de condicionamento e tudo mais. Então, eu estou mostrando isso aqui justamente para identificar como que um resolvedor SAT avalia satisfabilidade. Ele vê quando a cláusula está totalmente valorada como falsa ou quando todas as cláusulas foram satisfeitas por causa do jeito que o formato CNF funciona, certo? E aí, a partir dessa revisão, vamos falar um pouco sobre o PlusSat. Então, como eu acredito que eu falei no início, o PlusSat é um resolvedor SAT modular. E eu tenho uma imagem aqui sobre a estrutura do PlusSat, que é basicamente esse fluxo aqui dos componentes dos módulos que o PlusSat comporta. Os componentes em preto aqui são módulos internos que o usuário não é capaz de editar o código, certo? Só é capaz de interagir a partir de comportamento dos módulos externos ou a partir da interface. E os componentes em cinza são os módulos externos, que é o que o usuário pode implementar. Então, o valor que o PlusSat está trazendo é basicamente ter essa extensibilidade dos módulos externos, né, as caixas em cinza, e que o próprio usuário que estiver usando o PlusSat, ele não precisa implementar nenhuma das caixas caixas pretas aqui que estão nesse fluxo. E aí eu vou passar por algumas dos componentes internos agora e termino falando um pouco mais sobre os componentes externos, que é que é toda a graça do PlusSat, certo? Então, começando com o primeiro componente interno que a gente tem, que é o componente de representação da fórmula CNF, que praticamente eu posso resumir nessa imagem aqui. É uma estrutura de dados que contém uma lista das fórmulas aqui embaixo, das cláusulas, desculpa, aqui embaixo, todas as cláusulas da fórmula, e uma tabela de literais, onde os literais não negados, eles estão nos índices pares, né, se você considerar a indexação em zero, e os literais negados, eles estão nos índices ímpares. Então, cada índice da tabela está ligado às cláusulas que aparecem esse determinado literal, como, por exemplo, o A aqui aparece na primeira, na segunda cláusula, e na terceira cláusula ele já não aparece, então ele não tem essa ligação. Isso aqui, a vantagem de utilizar esse mecanismo é que no momento em que eu faço uma valoração, que eu digo a variável A tem esse valor aqui,
eu preciso só olhar para o literal que está falso, que vai ficar falso dentro da fórmula, e avaliar se algum conflito acontecer em algumas das cláusulas que ele contém. Então, com essa estrutura, eu consigo apenas ir nas cláusulas que tem aquele literal sem perder tempo olhando qualquer outra cláusula. Então, essa é a vantagem dessa estrutura. E aí, o outro módulo é o módulo de retrocesso, que é praticamente conforme o resolvedor vai fazendo as decisões e chega a pontos onde ele não consegue encontrar a satisfabilidade, ele consegue só encontrar uma situação de conflito na valoração, ele precisa desfazer essas decisões para testar outras possibilidades, para inverter os valores das variáveis e testar outras possibilidades. O jeito que isso é feito é a partir do processo de retrocesso, onde você desfaz as decisões, inverte a decisão em um determinado nível, e aí você continua o processo do DPLL novamente. Então, você vai construindo aquela árvorezinha do DPLL, que praticamente é um DFS, você vai construindo ela desse jeito. Então, o retrocesso, ele é bem simples, né? É praticamente uma pilha que ela vai enchendo, que eu vou empilhando as decisões e também as consequências de uma determinada decisão, como ali no nível 3, a decisão D igual a D como verdadeiro é uma consequência de ser falso, e isso está ligado ao mecanismo de inferência que está definido lá no meu texto. Mas a grande graça aqui do mecanismo de retrocesso é que no PlusSat você pode retroceder para qualquer ponto anterior, para qualquer nível anterior. É um retrocesso não cronológico. Ou seja, você pode retroceder do nível 3 para o nível 2, mas também você pode retroceder do nível 3 para o nível 1, desfazendo todas as operações no caminho. E aí, assim você vai conseguindo desfazer as valorações e fazer o algoritmo continuar rodando. E aí a busca, que é o DPLL em si, que, enfim, como já defini, é o algoritmo, é um DFS, né, que está rodando ali no espaço de possíveis valores das variáveis da fórmula, né, de possíveis configurações das variáveis, e gerando uma árvore um DFS, né, uma árvore. Enfim, esse processo ele pode ser resumido nesse pseudocódigo aqui, certo? Que é onde essa estrutura interna é onde casa a maior parte das estruturas externas do usuário. Então, dentro do DPLL, ali na linha 5, o usuário implementa a função decide, ele implementa o módulo que vai decidir a próxima variável a ser analisada pelo DPLL. Também o BCP, na linha 7, também é uma implementação do usuário. Então, que é o módulo que vai calcular as consequências dessa decisão. Então, está tudo aqui dentro dessa estrutura interna. Na linha 8 também é a mesma coisa. O resolver conflito, essa função, ela tem um análogo que o usuário vai implementar e também está dentro da estrutura interna. Então, aqui é onde casa a estrutura interna com a estrutura externa. O usuário, a maioria das funções que ele pode implementar e que, na verdade, que ele precisa, que faz sentido ele implementar, está no contexto do DPLL, que é o resolver conflito, o PCB e o decide. Então, esse módulo é bem importante por ter esse casamento da estrutura externa com a estrutura interna. E aí, isso finaliza os grandes componentes da estrutura interna, desculpa. E agora eu vou falar um pouquinho sobre a estrutura externa, que é a graça do PlusSat, que é onde o usuário pode escrever código, escrever os próprios módulos, compilar em um shared object e linkar esse objeto dinamicamente em tempo de execução com a estrutura interna. Então, praticamente é uma estrutura de plugins que o usuário pode implementar e que, enfim, vai interagir com toda a estrutura interna e rodar a lógica do resolvedor. Então, o primeiro componente externo aqui é o componente de pré-processamento, que ele roda antes do DPLL, então esse é o único componente que não está ligado ao DPLL.
esse componente ele está aqui para caso o usuário precise retirar cláusulas tautológicas, cláusulas duplicadas, literais duplicados de cláusulas, tem algumas finalidades desse tipo, mas também tem outras que podem estar afetando a própria solução do resolvedor, como, por exemplo, se uma variável só tiver literais de uma forma, se aparecer só na forma normal ou na forma negada, por exemplo, uma sentença que tem todas as cláusulas tem o literal L, mas não tem nenhuma cláusula tem o literal não L. Eu posso simplesmente colocar o literal L como verdadeiro e a sentença vai ficar satisfeita, porque como só apresenta a forma normal ou a forma negada, se eu colocar ela como o literal como verdadeiro, não vai gerar nenhum conflito. Então, eu posso colocar isso no pré-processamento e até uma possível implementação disso, eu montei aqui para exemplificar essa interação. Então, ele altera a própria estrutura da fórmula em tempo de execução aqui do pré-processo. Então, tem essa interface, o usuário só implementa a partir do header e essa lógica aqui vai executar junto com a execução do resolvedor. O segundo módulo externo é o módulo de heurística de ramificação, que basicamente, voltando lá para aquele pseudocódigo que eu mostrei, é aquela função de decide, né? Que praticamente o que ele faz é praticamente dizer para o DPLL qual a próxima variável, qual a próxima decisão que ele tem que avaliar. Então, dependendo da ordem desse cara, da ordem da valoração das variáveis, você pode acabar andando menos ou mais na sua árvore de possibilidades. Então, é importante, em resolvedores competitivos, é importante que esse módulo seja tenha uma heurística bem inteligente. Então, tem heurísticas que são heurísticas de decisão randômica, que você pega uma variável qualquer. Tem heurísticas que são baseados em estatísticas, baseado em variáveis que estão a quantidade de cláusulas que tem aquela variável e ela ainda não foi aquele literal e ele ainda não foi valorado e tudo mais. Então tem diversas técnicas que você pode estar aplicando aqui e também você pode aplicar técnicas bobas, como a aplicada aqui nesse exemplo é uma técnica que vai em todos os literais de todas as cláusulas e quando ele encontra um literal que não está valorado, ele pede para valorar aquela variável em específico daquele literal. Então, é uma heurística boba, mas é possível fazer aqui nesse módulo. No caso, na linha 12, eu estou inserindo essa decisão, né? O lit-1 ali é porque os literais são indexados em 1 e as variáveis são indexadas em 0. Então, na linha 12, eu estou inserindo essa decisão, e na linha 13 e na linha 18, eu estou retornando para o PlusSat indicadores mostrando que ou eu só encontrei uma variável, ou todas as variáveis já foram assinadas. E aí o PlusSat, a partir dessas informações, pode verificar a satisfabilidade. E isso depende se o PCB vai executar com sucesso, que é o nosso próximo módulo, e assim é a estrela de qualquer resolvedor SAT. Então, o módulo de PCP praticamente é quem faz a propagação da decisão, né? Lá no condicionamento, quando eu falei sobre condicionamento, o que seria análogo ao condicionamento da implementação seria o PCP, que é onde as decisões feitas pelo módulo de heurística são propagadas, são analisadas. Então, ele vai retirar as cláusulas que precisa, ele vai tirar os literais que precisa, não são bem retirar efetivamente, mas ele vai ignorar o que tiver já resolvido e só analisar o que pode dar problema. Que é o caso dessa implementação aqui, que é um pouquinho maior minha, que ela analisa se existe alguma cláusula, a partir de uma determinada decisão, se existe alguma cláusula que ficou totalmente falsa. Então, é um código que tem formas melhores de implementar com watchlist e tudo mais,
mas isso aqui é uma forma bem bobinha, uma forma bem básica de você implementar isso a partir daquela estrutura de fórmulas que eu apresentei anteriormente. E aí, por último, o retrocesso, que eu acho que é o módulo mais simples que a gente tem aqui, que praticamente o retrocesso ele vai indicar o nível em que o resolvedor precisa voltar para desfazer as decisões que dão conflito naquela ocasião. Então, praticamente o que o usuário tem que fazer é definir para quando que o PlusSat deve voltar e fazer a flipagem, né, e fazer a troca dos valores das variáveis. Então, o usuário indica isso aqui para qual nível I que ele quer voltar, e aí, a partir disso, o PlusSat se encaixa. Voltou, hein? Voltou? Voltou. Porque eu não tô. Ninguém. Ele desliga a partir de um determinado tempo sem áudio, sabe? Que se eu não estiver escutando nada. É meio chato ele mesmo. Desculpa, eu estava nesse slide aqui ou foi anterior? Tava nesse slide. Tá, tudo bem. Então, Tava terminando ele já. praticamente o que eu estava falando era que você indica o nível, o PlusSat volta, desfaz todas aquelas decisões, troca, e aí o DPLL pode continuar o seu trabalho a partir daí, na estrutura interna. E aí, só deixa eu ver se a gente tem um tempinho. Eu queria mostrar uma demo, professor, você acha que vale? Vale, mostra, pode mostrar. Então, bom, aqui é o repositório do PlusSat, né? Eu deixei linkado lá no trabalho. Praticamente, aqui dentro do repositório, eu tenho uma implementação de um plugin. Então, essa aqui é a cara. Eu comentei isso aqui para mostrar que não precisa implementar a lógica de todos os módulos, igual o módulo de preprocessamento, mas você precisa definir todos. Era para eu ter até deletado isso. Mas, enfim, aqui todo o código da estrutura externa é um código que tem 86 linhas, que é praticamente o código que está lá nos slides, apenas alguns comentários, algumas indentações estão diferentes. E, bom, aqui no PlusSat eu posso eu vou buildar o PlusSat e eu vou buildar o próprio plugin. Então, aqui tem está mostrando a compilação, que ele é compilado como um objeto shared, certo? E com isso, eu vou mandar, eu criei esse script para executar dentro aqui do meu dataset. Eu vou mandar executar com conjuntos que todas as fórmulas são SAT e tem 20 variáveis. Então, enfim, deixar rodando aqui. Então, aqui ele está rodando e mostrando se é SAT. No caso aqui, todos são SAT, então ele vai mostrar, retornar que é SAT, e também ele vai falar qual é o modelo que realiza, que faz com que aquela fórmula ela seja SAT. Para a gente ir um pouquinho mais de perto, né, eu vou executar uma fórmula em específica, pode ser a 1. Então, praticamente aqui ele fala qual arquivo que você está utilizando, retorna se é SAT, mostra o modelo, e também ele fala aqui, né, se você não setou a variável lip+sat, que é uma variável que você pode alterar o valor para o seu shared object, para que ele não fique estático. Se você quiser utilizar um outro plugin, ou se você tiver vários tipos de resolvedores, você pode apenas mudar essa variável aqui, mandar rodar o resolvedor, e aí ele vai procurar esse shared object, abrir ele em tempo de execução e realizar o processo o processo do resolvedor e gerar o resultado. Bom, é isso praticamente. Acho que a gente já pode abrir para a banca, né? Tudo mais. Ok, obrigado, Felipe, pela apresentação. Então, nesse momento, a gente passa para a arguição da banca.